E aí pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda aula da jornada Nerd de Sucesso. Uma série de videoaulas onde eu, Rodrigo, estou ensinando o passo a passo onde pessoas normais conseguem faturar 15 mil reais todos os meses trabalhando com recuperação de dados. Mas caso isso soe estranho para você, ou você pense que é bom demais para ser verdade, deixa eu falar uma coisa antes para você. Eu no seu lugar também pensaria assim, viu? Ainda mais com tanta bobagem que a gente fica vendo na internet todos os dias. Eu sei exatamente como você se sente e por isso eu valorizo o seu pensamento. Mas olha só, o que eu quero é realmente te mostrar que isso aqui é verdade. Nesse momento, eu preciso que você esteja aberto a novas possibilidades e a todas as oportunidades que eu vou lhes trazer aqui. Eu trouxe aqui ordens de serviço e seus comprovantes de pagamento de clientes que eu mesmo fiz a recuperação há poucos dias atrás. Dá uma olhada nesse serviço de São Paulo que nós realizamos, uma loja de móveis. O cliente pagou R$ 4.455. Um serviço que demorou apenas 3 dias. Essa empresa era um comércio de equipamentos eletrônicos e ele mandou para nós o HD que estava com vírus ransomware. E nós conseguimos descriptografar. Em 6 dias nós entregamos para o cliente. Ele nos pagou R$ 4.865 por esse serviço. Olha só, essa clínica de olhos era um RAID que tinha 3 discos e um RAID 5. Conseguimos fazer a remontagem do RAID, montar a estrutura dele, recuperar os HDs que não estavam funcionando e então extrair os dados com sucesso. E ele nos pagou R$ 12.500. Se ele não pagasse esse valor, o prejuízo da empresa dele seria muito maior. Conseguimos entregar em um prazo extremamente curto e isso também agregou valor. Então, em 2 dias nós executamos a recuperação dele e ele pagou super satisfeito e salvou a empresa dele. Para que você comece com o pé direito junto comigo, eu vou compartilhar um conteúdo aqui que vai acelerar o seu progresso para conseguir faturar 15 mil reais por mês trabalhando com resgate de dados. Inclusive, eu quero já agradecer a todos os comentários que vocês deixaram no vídeo da aula passada e também a todas as mensagens que eu recebi no meu Instagram. E claro, não posso deixar de falar também da nossa comunidade que está crescendo lá no canal do Telegram, que praticamente dobrou de 1.500 para quase 3.000 nerds. Isso é muito legal. Eu fico muito feliz de ver que cada vez mais as pessoas estão mais interessadas nesse mercado. Na aula passada eu mostrei o preto no branco, uma parte dos meus ganhos na recuperação de dados. Mostrei ordens de serviços e comprovantes de depósito. Eu falei também por que trabalhar com resgate de dados é a melhor oportunidade profissional do mercado de tecnologia hoje no Brasil. Falei da facilidade de aprendizado, que não exige nenhum conhecimento prévio, com alta demanda e baixa concorrência, por existir poucos profissionais atuando nessa área aqui no Brasil. Contei também um pouco da história da empresa que começou com meu pai, onde eu recordei um pouco da minha jornada durante esses 10 anos trabalhando somente com recuperação de dados. Também revelei que tudo isso que estou ensinando nessa série faz parte de uma receita de bolo passada de pai para filho. E eu trouxe notícias atuais mostrando o quanto esse mercado é um mar azul de possibilidades e que a concorrência é praticamente nula, zero. Inclusive, se você ainda não assistiu essa aula, eu recomendo que você fortemente assista, pois tem um conteúdo muito rico e importante, principalmente se você estiver buscando iniciar uma nova carreira na área de tecnologia. A prova disso é a quantidade de pessoas que está engajando cada vez mais na nossa comunidade. Isso me deixa ainda mais motivado para essa segunda aula, pois mostra que eu estou no caminho certo do meu propósito, trazendo informações preciosas que podem gerar novas oportunidades de carreira. Oportunidades exatamente como essa que vai levar você do 0 a 15 mil reais todos os meses trabalhando com recuperação de dados. E na aula de hoje eu vou revelar quais são as oportunidades que pagam mais, que conseguem então acelerar esse processo de faturamento rápido. O que eu estou propondo aqui nessa aula não é apenas você aprender uma estratégia, mas sim que você entre de cabeça em uma profissão muito valorizada e respeitada. Pois eu presencio todos os dias na bancada do meu laboratório os mais diversos casos e clientes possíveis. Chega um serviço dos mais variados e diferentes, de pequenas empresas, multinacionais, órgãos públicos, prefeituras e por aí vai. Tem de tudo.
E por que essa profissão paga tão bem? Porque ela resolve uma dor que todos nós temos, que é perder aquelas nossas informações preciosas. Afinal de contas, nós passamos o dia inteiro conectados. E tudo gira em virtude dos dados. São fotos, vídeos, áudios, ligações. A nossa vida é uma mescla de vida real e vida digital. E hoje se tornou praticamente impossível separar os dados da vida humana. Por isso que nós ficamos doidos quando a gente perde informações do nosso celular, de uma conta, ou mesmo quando nós precisamos formatar um computador, por exemplo. Porque tudo que está armazenado ali é importante pra gente de alguma forma. Às vezes, algum dado pode até não ter tanta importância assim, mas desde que a decisão de apagar seja nossa. Caso aconteça qualquer perda ou algo fora do nosso controle, sempre ficamos frustrados por perder algumas informações, por mais certeza que tenhamos que aquilo que nós perdemos foi inútil. A informação tornou-se algo valioso nos dias de hoje e as empresas sabem disso. Por isso, desde que eu entrei de cabeça nesse negócio, eu nunca fiquei um dia sequer sem cliente e a empresa nunca parou de crescer e expandir. Mesmo quando há um tempo atrás aconteceu a greve dos caminhoneiros, a pandemia, ou até mesmo troca de governos, sempre tivemos mais clientes do que conseguimos realmente atender. E é assim até hoje. E para a maioria dos empresários é muito difícil afirmar uma coisa dessa. E por mais que a tecnologia avance e a forma de armazenar dados evolua, sempre existirão fatores que podem danificar aquelas informações armazenadas a qualquer momento. E eu poderia até mesmo dizer que só isso já é o suficiente para dizer que eu gosto do que eu faço. Mas a verdade é que apesar do mercado proporcionar uma condição financeira muito boa, eu sei que esse tipo de situação não é comum para a maioria das pessoas. E as pessoas têm dúvidas e medos e isso é muito normal. Mas deixa eu te falar, a gente que é nerd não é do tipo de pessoa que gosta de arriscar muito não. Dificilmente você vai ver por aí um nerd saltando de paraquedas ou de um penhasco. A gente prefere coisas mais seguras, ou pelo menos eu falo por mim. Eu gosto do fato de saber que cada coisa está no seu lugar e que amanhã continuará lá. Isso me dá estabilidade e segurança. E quando eu vi que eu poderia ter isso trabalhando com recuperação de dados, tudo fez muito sentido. À medida que eu fui evoluindo nesse ramo, eu vi que independente do que acontecesse, sempre haveria alguém desesperado para recuperar algo perdido. Seja por defeito físico, eletrônico, por software, não importa. Quanto mais importante aquilo que foi perdido, maior o valor que o cliente dá para o seu trabalho. Quando eu vi pela primeira vez a frase que dá todo o sentido do meu trabalho. E enquanto ela existir, eu tenho certeza que meu trabalho nunca terá fim. Aliás, essa frase eu escuto todos os dias há mais de 10 anos. Da pessoa mais simples que só quer recuperar uma foto importante, a um grande diretor de uma multinacional que perdeu o seu servidor. Todos dizem sempre a mesma coisa. Rodrigo, vocês salvaram a minha vida. Eu sei que o dinheiro é importante. Acredito que você concorde com isso também. Até porque você não estaria aqui aprendendo como faturar 15 mil reais por mês trabalhando com resgate de dados. Mas ter a certeza de que você não vai precisar se reinventar o tempo todo, ficar trocando de profissão, ou até mesmo frustrado, trabalhando naquilo que você não gosta. Às vezes pode até trabalhar no que gosta, mas às vezes não vale a pena. Isso verdadeiramente não tem preço. Quando eu falei lá no primeiro episódio que tudo que você precisaria era de um computador, eu não estava brincando não. Muita gente acredita que para começar precisa gastar muito com equipamento ou em softwares, mas eles estão muito enganados. Existem muitas maneiras de começar do zero na recuperação de dados sem você precisar tirar o dinheiro do bolso. A primeira alternativa é começar com o mínimo, com aquilo que você tem em casa, aquilo que você tem à disposição. Nada de sair comprando um computador novo, gastar dinheiro com placas caras, nada disso. Nesse momento é importante que você entenda que trabalhar com resgate de dados não exige nenhum curso técnico, faculdade ou qualquer tipo de especialização. O resgate de dados dentro do mercado de tecnologia é a profissão mais democrática que existe. No início, ela só exige a sua dedicação e esforço. Eu costumo dizer que trabalhar com a recuperação de dados é devolver ativos digitais para as pessoas, reestabelecendo o funcionamento de empresas e negócios. Pois o sucesso do nosso trabalho é justamente resgatar as informações que fazem o mundo funcionar. Afinal de contas, não existe nenhum negócio sem dados. E como você pode ver nas notícias que eu compartilhei, quando o assunto é perda de dados, não há nuvem que resista. Não vai ser um HD externo ou um disco SSD que vai resolver esse problema. Somente um profissional treinado e capacitado pode devolver o patrimônio digital das pessoas. Se nós olharmos para a nossa rotina diária, estamos a todo momento gerando informações em uma quantidade imensa. São troca de mensagens o tempo todo, áudios de WhatsApp, fotografias
fotografias, publicações nas redes sociais, vídeos. Essa realidade do mercado de recuperação de dados nos dá uma tranquilidade profissional. E também faz com que a gente possa ter uma previsibilidade de faturamento. Por isso que sair do zero aos 15 mil reais por mês pode parecer complicado, mas na realidade não é. Porque não existe nenhum serviço barato quando o assunto é recuperação de dados. Como eu disse antes, barato, o cliente mesmo já faz. A primeira coisa que precisamos entender nesse mercado é que 80% dos nossos clientes são empresas. Os outros 20% são formados por pessoas normais. E quando falamos de pessoas, estamos falando do interesse pessoal de cada um. Então, se aquele dado perdido não for algo de extremo valor para a pessoa, ela vai preferir não recuperar. Bem diferente do caso de uma empresa, que depende daqueles dados a serem recuperados para voltar a funcionar e obter lucro. Aí que a coisa muda de figura. Em regra geral, as empresas que têm muito lucro costumam ter planos de contingência, com rotinas de backup e armazenamento em nuvem. Mas nós estamos falando de empresas de grande porte, pois não é barato contratar um serviço de nuvem bom. E quando olhamos no mercado, percebemos que esse serviço está na mão de poucas empresas. Então não tem muita saída, vai ser a Amazon, Google, Cloud, IBM ou Oracle, que são os grandes players no jogo quando o assunto é armazenamento em nuvem. Além do custo elevado para as empresas, todos os seus dados estarão sujeitos às políticas de armazenamento dessas empresas, que não oferecem nenhum tipo de garantia quanto à perda de dados. Que mesmo a Apple, sendo uma grande empresa de tecnologia, ela conseguiu perder os dados do iCloud de um de seus clientes. Portanto, nenhuma solução na nuvem vai dar garantia que seus dados estejam seguros. Inclusive, se você ler os termos de uso de qualquer uma dessas empresas, você vai descobrir isso. Portanto, não estamos falando de algo barato e com preço fixo, porque o volume de dados que circulam diariamente dentro de uma empresa grande aumenta mais todo dia, o que acaba se tornando inviável para a maior parte das empresas do Brasil contratar esse tipo de serviço. E segundo informações divulgadas pelo próprio Sebrae, quase 30% do PIB do Brasil são formados por médias e pequenas empresas. Isso dá algo em torno de 10 milhões de empresas. E quando a gente para olhar o mercado de recuperação de dados, a gente percebe que são dezenas de técnicos capacitados no país, quando na verdade deveriam ser centenas. E é por isso que essa conta nunca vai fechar. Isso é algo que sempre me leva a dizer que é um oceano azul de oportunidades de trabalhar no mercado de recuperação de dados. Por isso eu estou trazendo aqui uma oportunidade que pode mudar completamente a sua situação hoje, garantindo 15 mil reais todos os meses na sua conta no modo automático. Como eu disse, tem trabalho e você vai precisar aprender a trabalhar da maneira correta. Porque nenhuma empresa de grande porte vai levar seus dados para serem recuperados ou reparados por pessoas desqualificadas ou sem capacitação, ou com alguma gambiarra craqueada da internet. E muito menos pagar 5 ou 10, 15 mil reais por um único serviço de recuperação. Sem essas garantias, os melhores clientes nunca aparecerão. E apesar dos clientes saberem que sempre há o risco de não recuperar os dados, você precisa estar seguro para prestar o seu serviço. Por isso que quem trabalha profissionalmente precisa ter garantias, como um contrato. Entende que trabalhar de forma amadora jamais vai te levar ao faturamento de 15 mil reais todos os meses? Pois é justamente isso que eu estou falando. Caso você não consiga de imediato começar com o mínimo nesse mercado, que é ter um computador e uma conexão com a internet, você ainda poderá trabalhar como um parceiro, captando clientes para empresas de recuperação de dados. E é uma prática bem comum, inclusive, onde seu único trabalho é pesquisar na internet algumas empresas e mandar um e-mail, oferecendo justamente o serviço de recuperação de dados. Agora imagina a seguinte situação. Você abre o seu navegador e pesquisa por produtores de vídeo na sua região. Com certeza alguma delas já passou por algum aperto com o cliente. Daí você entra em contato por e-mail, manda uma apresentação do seu trabalho de recuperação de dados e alguém responde o seu e-mail com interesse no seu serviço. Você acerta o preço, o prazo de entrega, o cliente faz o envio do dispositivo para você, você envia para a empresa parceira, ela vai realizar todo o serviço e você ganha a sua parte sem ter feito praticamente nada além de apenas enviar um e-mail. Você não investiu em equipamento, não investiu em software nem nada, você simplesmente usa toda a estrutura do seu parceiro, ganha uma parte sem nem mesmo ter emitido uma nota fiscal. Ah, mas Rodrigo, as empresas nem têm isso. Olha, eu conheço todas e consigo afirmar que tem. Inclusive, nós temos um programa assim aqui na empresa. E já temos alguns parceiros faturando alto só enviando
vendendo serviços pra gente. Essa é uma excelente maneira de começar atuando nesse mercado logo de imediato e sem nenhum tipo de investimento financeiro. Você só vai precisar usar parte do seu tempo pesquisando algumas empresas na internet, com algo que já está na sua mão o dia inteiro, que é o seu telefone. Se você optar por começar com qualquer uma dessas oportunidades que eu acabei de mostrar, eu tenho certeza que apenas isso já será o suficiente para que você comece a faturar os seus primeiros valores com recuperação de dados, iniciando com o pé direito até chegar ao faturamento de 15 mil reais todos os meses na sua conta. O fato é que, depois de ver essas possibilidades, fica claro porque recuperar dados ainda é e sempre será algo muito lucrativo, mesmo que você comece do zero. E olha só, eu fiz o possível para explicar tudo para você, mas eu sei que nesse exato momento, até mesmo pelo andamento das coisas até agora, e de acordo, claro, com a minha experiência, que eu acredito que algumas pessoas aqui estejam buscando um maior aprofundamento ou uma solução mais completa. E se esse foi o caso, eu gostaria de dizer que eu tenho um treinamento chamado Especialista em Resgate de Dados, que em breve estarei abrindo inscrições, mas eu não quero que você se preocupe com isso agora. Esse é um assunto que eu irei falar mais pra frente. O importante agora é entender tudo o que você aprendeu nessa aula. A gente aprendeu que trabalhar com o resgate de dados tem muitas vantagens, por ser muito lucrativo e valorizado pelos clientes. Porque o seu trabalho quase sempre vai estar salvando a pele ou o negócio do seu cliente. Expliquei também como a nossa vida é uma mescla de vida real e vida digital. E por que ficamos doidos quando perdemos informações importantes do nosso celular. Você também aprendeu que 80% dos nossos clientes são empresas que dependem dos dados perdidos para voltar ao normal, que em sua grande maioria estão vulneráveis, por não possuírem nenhum tipo de contingência ou backup, além de ser muito caro. E que contratar um serviço de nuvem não garante a integridade dos dados. E revelei ainda o quanto esse mercado é democrático, por não exigir nenhum tipo de formação ou conhecimento prévio, permitindo que qualquer pessoa possa começar, mesmo sem investir dinheiro no início. Inclusive, eu mostrei para você 2 exemplos de como começar desta maneira. Falei também como esse mercado é inexplorado e carente de bons profissionais, e que poucos conseguem oferecer um serviço de qualidade, e mesmo assim não dão conta da demanda, o que acaba nos dando uma segurança e gerando uma estabilidade profissional. Mas eu também deixei claro que é necessário ter uma dedicação para começar a trabalhar da forma correta. E que amadorismo e gambiarra não tem lugar nesse mercado. Para fazer isso, você vai precisar estar garantido e seguro com um bom contrato. Nossa, foi bastante coisa mesmo. Olha só, no próximo episódio da nossa série, eu vou trazer a recuperação de dados na prática. E esse particularmente é aquele episódio que todo mundo adora, botando a mão mesmo sem esconder nada. Eu vou mostrar serviços que qualquer iniciante no resgate de dados pode fazer e que geram um lucro de pelo menos 3 mil reais cada um. Então anota, põe na agenda do Google, post-it na frente do computador para não esquecer. Porque na próxima aula você vai conhecer alguns segredinhos que estão por trás dos processos de recuperação de dados. Agora, enquanto o terceiro episódio não chega, eu aconselho que você reveja os episódios anteriores. Inclusive, aproveite essa oportunidade e entre para a nossa comunidade lá no canal do Telegram. Lá é um canal onde eu trago informações preciosas em primeira mão. E se você quer estar bem informado, não tem por que ficar de fora. Aproveita também e me diz o que você está achando dessa série de vídeos. E eu vou procurar responder a maior quantidade de perguntas possíveis. Então eu te encontro no terceiro episódio da nossa jornada Nerd Sucesso. Até lá!